Olá, seja bem-vindo ao curso Eureka. Eu vou resolver agora a prova de matemática da Faculdade Suprema de Medicina para o vestibular de ingresso no início de 2019. Essa prova foi realizada no dia 25 de novembro de 2018. Eu vou resolver a prova tipo 1, tá? A primeira questão dessa prova fala assim: seja ABCD um quadrado feito de papel, como na figura. Dobra-se o quadrado de papel ao longo da sua diagonal BD, de modo que o vértice A coincida com C, e em seguida dobra-se a figura obtida fazendo B coincidir com D. A área da figura resultante é de 25 decímetros quadrados. O perímetro desse quadrado vale em decímetros, né? Pediu esse valor em decímetros. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender o que foi feito. E o que foi feito aqui pra gente? Ó, a ideia, o que ele fez aqui foi unir o vértice A com o vértice C. Então, na verdade, é como se ele tivesse dobrado a folhinha aqui ao meio. E depois ele dobrou novamente. Quando ele dobrou novamente, é como se ele tivesse dividido a figura aqui, ó, em 4 partes. E o que interessa para ele é essa partezinha aqui de baixo. É isso que está acontecendo. Essa é a ideia. E ele falou assim que a área da figura resultante, ou seja, essa área que eu colori de vermelho aqui, é 25 decímetros quadrados. Vamos entender o que é isso. Ó, isso aqui é um quadrado, vou chamar o lado dele de x. Se ele dobrou ao meio ali, ó, se a gente teve um encontro das diagonais, o que significa pra gente é que essa medida aqui, ó, pelas propriedades lá do quadrado, é a metade do lado, é x sobre 2. A área de quadrado, não vira quadrado, né? A área de triângulo, base vezes a alturinha do triângulo ali, que vai ser essa medida, isso tudo dividido por 2 é igual a 25. Essa vai ser a minha ideia. Quando eu resolver ali, ó, vai ficar x vezes x ao quadrado sobre 2 sobre 2, fica x ao quadrado sobre 4 igual a 25. X ao quadrado sobre 4 igual a 25, eu vou ter x ao quadrado, passo o 4 para lá multiplicando, é igual a 100. O x vai ser a raiz quadrada de 100, o x é igual a 10. Cuidado que ele pediu aqui pra gente, ó, o perímetro. O que significa o perímetro? Ó, se é quadrado, um lado vale 10, quem que vai ser o perímetro? O perímetro vai ser 4 vezes 10, que é 40 decímetros, usando a unidade que ele pediu ali pra gente. Então, a resposta correta, letra B. A próxima questão, ele fala assim: a quantidade de números entre 500 e 2000 que tem todos os números 15, 20 e 25 como fatores. O que ele quer, né? A ideia é que a gente fatorasse todos os números de 500 até 2000 e visse quais deles são divisíveis ao mesmo tempo, pelo 15, pelo 20 e pelo 25. É óbvio que isso é absurdo, né? A gente não vai fazer em 1.500 números a fatoração para ver qual que é. Mas se tem que ser fatores de todos os números, 15, 20 e 25, eu vou achar quem são os números que são múltiplos de 15, 20 e 25. Então, na verdade, o que essa questão está pedindo para a gente, ó, é o MMC entre 15, 20 e 25. Vamos fazer essa conta aqui que você já vai entender onde eu vou chegar. Vou fazer essa fatoração simultânea aqui, 15, 10, 25, novamente, 15, 5 e 25, por 2 eu não consigo mais, por 3 agora, vou chegar aqui, 5, 5 e 25, por 5, 1, 1 e 5, por 5, 1, 1 e 1. Quando eu fizer a multiplicação de todos esses fatores aqui, 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 5, eu chego em 300. O que significa isso? Que o 300 é o MMC, é o menor múltiplo comum de 15, 20 e 25. É o primeiro número de 0 a 300, de 0 em diante aí, que eu vou conseguir dividir por 15, 20 e 25. É isso que significa esse 300. Mas observa que o 300 não está nem no limite que ele deu ali pra gente. Ele deu um limite entre 500
e 2.000. O que a gente vai fazer aqui agora? Ó, o MMC é o menor múltiplo comum. Significa que de 300 em 300, esses números são divisíveis por 15, 20 e 25. Tem o 15, o 20 e 25 como fator dos números. Ou seja, o primeiro é o 300, o próximo 600, o próximo 900, o próximo 1.200, mais um 1.500, 1.800, ou seja, ó, de 300 em 300, eles são múltiplos ali. Qual o limite que ele me deu? Ó, de 500 a 2.000. Então, quem são os números que ele está pedindo para a gente? 600, 900, 1.200, 1.500 e 1.800. Na verdade, quantos números eu tenho aqui? Ó? 5 números. São 5 números que satisfazem a condição que ele me pediu ali. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Próxima questãozinha, e aí essa questão é um pouquinho enjoada. Ele fala assim, ó, sejam C1 e C2 os centros das circunferências de equações x² mais y² menos 2x mais 6y menos 26 igual a 0 e x² mais y² mais 8x menos 8y menos 17 igual a 0. A equação da reta mediatriz é o segmento. Então, vamos com calma aqui, ó. Primeiro eu vou pegar a primeira equação que ele me deu. Lembra lá como que a gente olha as coordenadas do centro? Ó, eu olho esses dois valores aqui. Significa, se o meu centro, eu vou considerar aqui como centro da circunferência as coordenadas A e B. Então, no meu primeiro aqui, que ele chamou de C1, o que eu vou fazer? Ó, o menos 2A é igual a menos 2 e o menos 2B é igual a 6. Leonora, de onde vem isso? Eu estou vindo lá da equação da circunferência, tá? Vou escrever a equação da circunferência aqui embaixo para você lembrar. X² mais y² menos 2ax menos 2by, 2by mais a² mais b² menos r² igual a 0. Essa daqui é a equação da circunferência, tá? Ah, Leonora, é chatinho, tem que decorar isso, mas já tem um tempinho que isso tem aparecido na prova da Suprema, então é bom a gente olhar assim. O que significa isso então? Ó, que aqui o centro da minha circunferência vai ser 1 e menos 3. Essa daqui vai ser o centro C1. Então, vou colocar aqui, ó, 1 e menos 3. Depois a gente vai precisar do centro C2. O que vai acontecer com o centro C2? Mesma coisa, ó, menos 2A igual, só que aqui, ó, 8x, então igual a 8, e menos 2b igual a menos 8. Aqui, então, eu vou achar que o A, as coordenadas do centro aqui, menos 4, e B igual a 4. Seria até legal a gente usar nomes diferentes, tá? A e B para indicar que são pontos diferentes. Mas como eu estou fazendo aqui com vocês, a gente consegue acompanhar, tá? Então, eu achei, ó, o centro C1 e o centro C2. Ele pediu a equação da reta mediatriz do segmento C1 e C2. Primeiro, o que é a mediatriz? Qual que é a característica dela? Ó, ela vai passar pelo ponto médio e formando um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, o que ele está falando? A equação da reta mediatriz. É como se eu pegasse o segmento C1 e C2, que eu já descobri as coordenadas do centro dele aqui. O que é a mediatriz? Meu desenho não vai ficar bom, mas é só para você entender. Ficou péssimo, na verdade. Ele vai passar aqui exatamente pelo ponto médio de C1 e C2, formando um ângulo de 90 graus. Com isso, a gente já sabe o que a gente tem que fazer. Primeira coisa, ó, eu vou achar o ponto médio do C1 e do C2. Como que eu acho o ponto médio de C1 e C2? Para eu achar ponto médio, eu faço a média das coordenadas ali. Quem que vai ser a média? Ó, vou colocar assim, ponto médio, só para a gente lembrar. Quem que é o ponto médio? É 1 mais menos 4 dividido por 2. Isso aqui vai dar menos 3 sobre 2. Então, ó, esse aqui é o x do ponto médio. Quem que é o y do ponto médio? Somos ordenadas agora, ó. Menos 3 mais 4 dividido por 2
isso é igual a 1 sobre 2. Então, significa que esse pontinho aqui, ó, que é o meio ali, é o ponto M, né? É ele que interessa pra gente. Menos 3 sobre 2 e 1 sobre 2. É esse ponto que interessa pra gente. O que a gente vai fazer aqui agora? Vou até mudar a cor da minha caneta para embolar menos. Eu quero a equação dessa reta. Para eu descobrir a equação dessa reta, eu já tenho este ponto, mas eu preciso do coeficiente. Lembra do coeficiente? Ó, y menos y0 é igual a m que multiplica m menos x0. No nosso caso, vai ficar aqui, ó, y menos y0 sobre x menos x0. Quando eu faço essas continhas, ó, esses pontos aqui eu posso considerar um como x0 e y0, outro como x e y. Vou substituir aqui y menos y0, então vai ficar 4 menos menos 3, então vai virar 4 mais 3, e aqui x menos x0, menos 4 menos 1. Então aqui vai ficar menos 7 quintos. Só que essa retinha aqui é perpendicular. Esse m que eu achei é para o C1 e C2. É o coeficiente angular da reta que passa por aqui, ó, pelo C1 e C2. Se é perpendicular, lembra daquela propriedade lá. Falei bastante disso nas minhas aulas. O que vai acontecer aqui se é perpendicular? A gente inverte. Essa não é a notação mais adequada, não, mas só para a gente não perder a ideia. O coeficiente da mediatriz inverte a fração e o sinal, é o inverso simétrico. Então, vai ser 5 sobre 7. Agora, eu vou conseguir achar o que ele quer. Ele quer a equação da circunferência. Desculpa, a equação da reta. Quando eu faço isso, quando eu vou achar aqui a equação da circunferência, quem que é a equação da circunferência? Ó, y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. E aí eu vou substituir. O meu x0 e y0 são esses valorzinhos aqui, ó, x0 e y0. O que eu tenho? A equação de uma reta que passa por este ponto com este coeficiente. Era isso que a gente precisava. Então, vai ficar y menos y0, 1 sobre 2, é igual a m, 5 sobre 7, que multiplica x menos x0. O x0, no nosso caso ali, é o menos 3 sobre 2, vai ficar positivo 3 sobre 2. Com isso, a gente finaliza essa questãozinha aqui. O que vai acontecer aqui pra gente? Ó, fazendo essas continhas, tirando o MMC ali, só porque eu tô com pouco espaço, vou aproveitar aqui, vai ficar 10x menos 14y mais 22 igual a zero. O que você fez, Eleonora? Tirei o MMC, passei quem tinha que multiplicar, a letra para um lado, o número, tá? Só organizei as minhas contas ali. Faz aí rapidinho. Aqui, então, vai ficar 5x menos 7y mais 11 igual a zero. A equação correta, a alternativa correta é a letra A. Essa questão aqui foi um pouquinho pesada pela quantidade de coisas que a gente tem que lembrar, pela quantidade de coisas que a gente tem que fazer, né? Não é uma questão tão simples, mas também não é uma questão impossível. Ele cobrou muita coisa da geometria analítica aí, é característica das provinhas da Suprema, então a gente tem que estar sempre atento. Cobrou aí equação de circunferência e equação de reta. Ficou uma questão grande, até pelo próprio espaço, que é difícil resolver isso lá na hora, mas não é uma questão impossível, está dentro do esperado aí da prova da Suprema, tá? Seguindo para a próxima questão, ele fala assim: no intervalo de 0 a 2π, a soma das raízes da equação cosseno de 2x igual a meio vale. Novamente é um assunto que está aparecendo demais na provinha da Suprema, é a ideia do arco duplo. A gente tem que estar atento a essa ideia, tá? Ela aparece mesmo, não é novidade para quem já faz prova da Suprema, para quem já fez alguma vez, tá? Então, ficar bastante atento aí, porque isso aparece, tá? E aí ele tem a ideia do cosseno de 2x. Tem que lembrar quem que é o cosseno de 2x, ó. O cosseno de 2x é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Isso é o cosseno, tá? O que ele está falando pra gente é o seguinte, que cosseno de 2x
é igual a meio, ou seja, cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x é igual a 1 sobre 2. O que você ia ter que tirar lá da manga? A relação fundamental. O que é a relação fundamental mesmo? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Ah, Eleonora, mas ele não falou isso no enunciado. Mas ele entende que você sabe isso. Tá? Então, a pessoa que elaborou essa prova aí, para ele isso é uma coisa natural para você. E quando a gente está na trigonometria, realmente tem que ser uma coisa meio automática para a gente. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Eu só vou organizar aqui, ó, só vou mudar a ordem. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Porque com isso, olha o que vai aparecer. Um sisteminha. Eu posso resolver esse sistema. Vou somar aqui, ó, 2 cosseno ao quadrado igual a 3 sobre 2. Quando eu passar para lá, vai ficar cosseno ao quadrado de x é igual a 3 sobre 4. Significa que o cosseno de x, muito cuidado, é mais ou menos, vou resolver aqui mais rapidinho, a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, apaguei aqui. Vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de 3 sobre 2. E aí, quem que pode ser esse x aqui? Né? Ele pede a soma das raízes. Saiu raiz de 3 sobre 2. Lembra lá, ó, o cosseno de quem que é raiz de 3 sobre 2? Vamos pensar em grau mesmo, depois a gente converte isso. 30, né? O cosseno de 30, quando a gente estuda lá a famosa tabelinha dos ângulos notáveis, 30, 45, 60, o cosseno de 30 é um ângulo, tá? Ele satisfaz essa condição. Mas ele está no primeiro quadrante. O intervalo que ele deu para mim aqui, ó, é de 0 a 2π. No segundo quadrante, então, eu tenho 150. Ah, Leonora, mas ele é negativo. Mas pode ser negativo. Pode ser positivo ou negativo. Então, 150. No terceiro quadrante, o equivalente ali vai ser o 210. E no quarto quadrante, o equivalente, lembra lá, é 360 menos 30, vai ser o 330. Quando eu somo todas essas raízes, tudo aqui, eu chego em 360 mais 360, eu chego em 720. 720 graus, na medida de radiano aí, ó, 360 é 2π, 720, 4π. A alternativa correta é a alternativa D. Então, Leonora, mas tinha que lembrar o cosseno de 2x? Sim, mas se você fizer um retrospecto aí das últimas provas da Suprema, olhar todas as últimas provas, sempre caiu alguma coisinha, ou o seno de 2x, ou a tangente de 2x, o cosseno de 2x eu não lembro, pelo menos, de ter caído nas últimas provas, mas apareceu aí, tá? Questão 76, ele fala assim, em um triângulo retângulo, ABC tem catetos de medidas AB igual a 2 e AC igual a 1. Se AM é a mediana relativa à hipotenusa do triângulo, então a área do triângulo AMB em centímetros quadrados é... Deixa eu fazer um desenho aqui. Desculpa, mas eu não consigo fazer um desenho muito perfeito, só para a gente entender a ideia, tá? O suficiente aqui para a gente entender. É um triângulo retângulo. Ele fala de catetos AB e AC. O AB vale 2. Então, eu tenho aqui que o AB vale 2. E o AC vale 1. Ele falou que a M é a mediana relativa à hipotenusa. Então, vou forçar a barra um pouquinho, me ajuda aí. Imagina que isso daqui é o ponto médio. A mediana, qual que é a característica dela? Ó, dividiu aqui no meio. Mas vamos lembrar de umas propriedadezinhas que a gente tem aqui que são importantes. O que é lembrar dessas propriedades importantes? Se é um triângulo retângulo, e isso já caiu na provinha da Suprema uma outra vez, a gente pode prolongar aqui, ó, que vira um retângulo, e aí tem aquela propriedadezinha das diagonais, né? Ah, tá, Leonora, mas o que isso tem a ver? Ele está pedindo essa altura aqui, está pedindo a área, né, desse triângulo aqui. AMB. Quem que vai ser a área desse triângulo aqui, AMB? Por que eu peguei a mediana? Ó? Por que eu completei? Porque se é a mediana, vai dividir no meio aqui certinho. Então, eu posso pensar esse triângulo da seguinte maneira. Este lado aqui
como base, a minha alturinha vai ser esse tamanho. Mas se é mediana, ó, dividiu esse pontinho aqui, por ser mediana, por ser o ponto de encontro das diagonais do retângulo, dividiu tudo ao meio. Ou seja, esse pedacinho aqui vale 0,5 e 0,5. Como eu estou interessada somente nesse triângulo, eu tenho a base, que é 2, e a altura, que é 0,5. Área de triângulo é base vezes altura, dividido por 2. Simplifiquei aqui, é 0,5, que é a letra A, 1 sobre 2. Tá? Então, é uma questãozinha simples, desde que a gente conheça essas propriedades aí. Vamos para a próxima questão, 77. Ele fala assim, em uma escola, 30% dos alunos do grupo de contadores de história estão no clube de leitura e 80% dos alunos do clube de leitura estão no grupo de contadores de história. Sabe-se que há 15 alunos no clube de leitura. A quantidade de alunos do grupo de contadores de história é igual a... Olha só, questãozinha de porcentagem e ele fala de 15 alunos no clube de leitura. O que significa isso? 15 alunos no clube de leitura. A gente vai conseguir achar aqui, ó, 80% dos alunos do clube de leitura estão no grupo de contadores de história. Então, se no total eu tenho 15, eu vou calcular aqui 80% de 15. Posso cortar o zerinho, 8 vezes 15 dá 120, dividido por 10, 12. Ou seja, 12 alunos estão nos dois grupos, né? Esses 12 alunos equivalem a 30% dos contadores de história. Eu vou por regrinha de 3 mesmo. 12 equivale a 30%. Eu quero saber o total, que é 100%. Chamo aqui de x. O x, então, vai ser 30 vezes x é igual a 12 vezes 100. Eu vou passar o 30 dividindo. Dá para cortar zerinho. O 2 com 3 dá para cortar aqui. Também 40. Ou seja, 100% dos alunos ali, de contadores de história, equivale a 40 alunos. E é isso que ele está pedindo, a quantidade de alunos do grupo de contadores de história. São 40 alunos. Não é um número ímpar, não é um número primo, não é um quadrado perfeito. Quadrado perfeito é número que tem raiz quadrada exata. Não tem? É divisível por 5. 40 é divisível por 5. Fechamos aqui na letra D. Na 78, ele fala assim, Bruno escolhe ao acaso dois números diferentes do conjunto 7, 8, 9 e o soma. João Pedro escolhe também ao acaso dois números distintos do conjunto 2, 7 e 8 e os multiplica. A probabilidade do resultado obtido por Bruna ser maior do que o obtido por João Pedro é... Eu, de verdade, prefiro fazer esse tipo de questão na mão, todas as possibilidades. Leonor, mas não demora muito, não? Não, porque o conjunto é pequenininho e fica mais fácil da gente visualizar. Ela escolheu 2 e somou. Então, o que ela fez? 7 mais 8, 7 mais 9 e 8 mais 7. São as únicas maneiras que ela tem. Então, acaba que fica pequeno. 7 mais 8 aí, 15. 7 mais 9, 16. E 8 mais 7, 17. Então, 8 mais 7. Só corrigir aqui. É 8 mais 9, na verdade, né, gente? Na hora que eu fiz aqui as minhas combinações. Corrige aí pra mim. É o 7 com 8, o 7 com 9, faltou foi o 8 com 9. Aí sim, o 8 com 9, 17. E depois teve o João Pedro. O que o João Pedro fez? Ele podia fazer 2 com 7, 2 com 8 e 7 com 8. Agora eu não errei não, né? Então, 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. E 7 vezes 8, 56. Essas são todas as possibilidades. Então, às vezes você pensa assim, eu queria fazer de um método mais rápido. Mas a gente pode confundir. Então, eu achei esse método aqui melhor, né? Olha o que ele pergunta. A probabilidade, muito cuidado com essa palavrinha, do resultado obtido por Bruno ser maior do que o resultado obtido por João Pedro. Então, muito cuidado aqui, gente, porque ele fala de probabilidade. E toda vez que eu falo de probabilidade, eu tenho que pensar no meu espaço amostral. O meu espaço amostral são todas as possibilidades.
Cuidado que todas as possibilidades não são 6 possibilidades. A Bruna, ó, ela tem 3 e o João Pedro tem 3. Então, na verdade, o meu espaço amostral vai ser 3 vezes 3, que é 9, né? Pode ser 15 com 14, 15 com 16, 15 com 56. 16 com 14, 16 com 16, 16 com 56. 17 com 14, 17 com 16 e 17 com 56. Essas são todas as minhas possibilidades. Então, bastante cuidado com isso. E agora eu vou fazer na mão mesmo, ó. O 15, ele é maior que o 14, então satisfez a condição do enunciado. O 15 não é maior que 16 e não é maior que o 56. Então, ó, se a Bruna tirar 15, o João Pedro tem que tirar 14, senão não dá certo. Se a Bruna tirar 16, ó, também o João Pedro tem que tirar 14. Ele falou o resultado ser maior, ele não falou ser igual. Então, o 16 está fora e o 56 está fora. Se a Bruna tirar 17, o João Pedro pode tirar 14 ou 16, que ela ganha ali. Então, quantas possibilidades eu tenho aqui? 4. Isso aqui é o meu evento, tá? Então, esse daqui vai ser a minha probabilidade, 4 sobre 9. Para finalizar, última questãozinha aí, a questão 79, ele fala assim, ó, em uma turma do primeiro período de medicina, 40 alunos realizaram a prova de anatomia, que valia 10 pontos. Feita a correção da prova, foi divulgado os resultados com as frequências absolutas das notas de todos os estudantes, algumas desconhecidas. Veja a tabela. E aí, olha só, ele coloca as notas desconhecidas aqui pra gente, x, y, z. Então, a gente vai ter que dar um jeito de descobrir quem é o x, quem é o y, quem é o z. Sabendo que a média e a mediana das notas foram, respectivamente, 6,85 e 6,5, pode-se concluir que a nota modal foi, ele quer saber a moda. Então, vamos lembrar algumas coisas aí. Eu vou na mediana primeiro, que ela vai dar uma informação importante pra gente. O que significa mediana? Colocar todos os dados em ordem crescente. Quantos dados que a gente tinha que ter? Ó, 40 alunos, 40 notas. Em ordem crescente e pegar o termo central. Como 40 é um número par, a gente não tem o termo central. Então, eu pego os dois centrais, que vão ser o 20º e o 21º termo. Ele me falou, e eu faço a média desses dois termos, né? Ele me falou que a mediana é 6,5. O 6,5, ó, está aqui. Porque eu tenho que somar e dividir por 2. Se eu preciso somar e dividir por 2, ele só pode estar aqui, entre 6 e 7. O que significa isso? Ó, que é como se isso daqui fosse a metade da minha tabela. Dos 40 alunos, 20 tem que estar para esse lado e 20 tem que estar para isso. Das 40 notas, na verdade, né? Se isso aconteceu, ó, 20 aqui, eu já tenho 6 que tiraram nota 5, eu tenho 14 alunos que tiraram nota 6. Porque senão eu não fecho os 20 e eu preciso do 20º e do 21º termo para fazer essa média, que deu 6,5. Então, o x ali eu achei sem fazer muita conta, tá? Ainda preciso achar o y e o z. E aí eu vou seguir a mesma ideia, ó. Somando outra metade da tabela, 3 mais y mais z mais 1 tem que fechar 20 notas. Então, ó, 3 mais 1, 4, significa que 4 mais y mais z tem que fechar 20. Então, o y mais z tem que fechar 16. Você pode ir até por tentativas, mas eu vou usar aqui, ó, o 6,85. Isso é a média. O que significa a média? Somar todo mundo, dividir pela quantidade de termos e vai ter que dar esse 6,85. Isso aqui vai dar um trabalhinho pra gente. Acompanha comigo, ó. A nota 5 apareceu 6 vezes, então eu vou fazer 6 vezes 5. A nota 6 eu já descobri que ela apareceu 14 vezes, então vai ser 6 vezes 14. A nota 7 apareceu 3 vezes, 3 vezes 7. A nota 8 apareceu y vezes, vou colocar 8y. 9z, 10 vezes 1. Quando eu fizer isso tudo dividido pela quantidade de termos, cuidado que não é a quantidade que está aqui na tabelinha, é a quantidade de termos, 40, esse resultado aqui teria que dar, tem que dar
6,85. Então, eu vou resumir essas contas aqui para facilitar para a gente, porque a gente não tem espaço para resolver tudo, tá? Quando você fizer essas continhas menores aqui, ó, 6 vezes 5, 30. 6 vezes 14, 84. 3 vezes 7, 21. 10 vezes 1, 10. Passo 40 para lá multiplicando, a gente vai chegar nessa soma aqui, ó, 145 mais 8y mais 9z. Passei o 40 multiplicando, igual a 274. Eu já tinha feito essa conta, tá? Então, eu vou chegar aqui, 8y mais 9z, 145 menos 274, 129. Vou juntar com aquela equação ali em cima, ó, y mais e é igual a 16. E aí, a gente tem que resolver o sistema. Resolver o sistema, cada um resolve da maneira que achar melhor. Eu gosto de usar o método da adição. Multipliquei tudo aqui por menos 8, tá? Mas aí fica a seu critério como que você vai resolver isso. Para não gastar muito o nosso tempo e o nosso espaço aqui que é pequenininho, eu já vou te dar a solução. O z vai ser igual a 1 e o y vai ser igual a 15. Ou seja, ó, achei o x, o y e o z. O x vale 14, o y vale 15, o z vale 1. Ele pediu a nota modal. O que é a nota modal? Moda é o termo que aparece com mais frequência, quem mais apareceu. Quem mais apareceu ali, ó, 6, 14, 3, 15, 1 e 1. Quem teve maior frequência aqui, ó, vai ser o y, que é igual a 15, é o maior valor. Então, o y, ó, representa o 8. É como se eu tivesse, a ideia dessa tabelinha é como se eu fosse assim, ó, eu tenho 6 notas 5, então eu vou escrever 5, 5, 5, 5, 5, 6 vezes. Eu tenho 14 notas 6, 6, 6, 6, 14 vezes. 3 notas 7, 15 notas 8, uma nota 9 e uma nota 10. Ou seja, a nota que mais apareceu aí foi a nota 8, ela apareceu 15 vezes. Então, essa vai ser a nossa nota modal, tá? Com isso, a gente finaliza a resolução dessa prova. Eu espero que você tenha ido bem, eu espero que você tenha gostado. Acompanhe a gente aí que vai ter sempre novidade. Bons estudos e até a próxima!